Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um dia de estudos em casa, nessa quarentena. E agora vamos pro quarto estúdio vlog aqui no canal. Bom, e nesse dia eu iniciei fazendo um planner, como todo dia eu faço um planner, olhando o meu cronograma do mês, o que eu pretendo fazer durante todo o mês, e aí eu coloco no planner aquilo que eu quero fazer naquele dia. Como que tá funcionando nessa quarentena? Nem todos os dias são tão produtivos como foi nesse dia. Alguns são mais produtivos, outros são menos, mas tá tudo bem. O importante é a gente fazer, mesmo que pouco, mas a gente fazer. Porque é isso que importa no final, é a gente tá dando o melhor naquele dia. O primeiro resumo que eu decidi fazer nesse dia foi o de modelos atômicos. Eu, na verdade, fiz um resumão, como se fosse um esquema de mapa mental barra ficha resumo, só para revisar, porque eu já tinha feito um resumo sobre esse assunto e eu queria revisar ele. E deixar algo mais simples para quando eu querer novamente revisar, eu ter algo mais sucinto, não tão grande. E como que eu estou fazendo os meus resumos? Todos os resumos que eu fiz nesse vídeo e a maioria dos que eu estou fazendo, eu pesquiso fichas resumo e mapas mentais no Google. Às vezes eu também procuro no Instagram, também tem vários bem legais por lá. E aí eu acabo fazendo a união de alguns. Pego um pouquinho de um, coloco um pouquinho do outro e vejo quais que vão ficar melhores para mim entender aquele assunto. Então, se eu vejo que em uma ficha resumo tem pouca coisa, eu acabo complementando com outras fichas resumo. E se eu vejo que uma está extensa demais e não tem necessidade de colocar aquilo, eu retiro. E assim eu vou fazendo, de uma forma que fique bem prático e bem fácil para o meu entendimento. O segundo resumo, então, que eu fiz nesse mesmo esquema foi sobre romantismo, literatura, e a gente já fez sobre barroco e arcadismo, como eu mostrei no vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá pra assistir, tá bem legal.
Então, como eu disse, fiz no mesmo esquema. Eu comecei vendo os mapas mentais e as fichas, escolhendo quais que eu iria unir, e aí eu iniciei então o meu resumo. Fiz então aquela pausa para o almoço, almocei e retornei aos estudos. No período da tarde eu iniciei fazendo uma ficha resumo de origem da vida. E como é que tá funcionando? Brenda, por que você tá fazendo tantos resumos nesse vídeo? Bom, como eu falei, no meu cursinho tá funcionando aulas gravadas, aulas ao vivo. Eu faço as fichas resumo e depois eu respondo as atividades. Por que nessa ordem? Porque a ficha resumo, ela me ajuda a fixar mais. Como eu falei em outros vídeos, eu gosto de fazer os resumos durante a aula. Enquanto o professor está explicando, eu faço as minhas anotações e os meus resumos. Como eu consigo ser bem rápida nos resumos, então dá super certo. Só que como eu tô tendo aula online, acaba que eu não... São aulas menores, são aulas mais rápidas, por não ter pausa para dúvidas. Então, acaba que eu não tô fazendo resumo durante a aula. No meu cursinho preparatório, além de ter todo dia as aulas gravadas das matérias que a gente teria naquele dia, nós também estamos tendo aulas ao vivo com alguns professores, monitorias ao vivo e principalmente de redação. De redação, além de ter a monitoria ao vivo, nós também temos aulas ao vivo toda terça-feira, que foi o que aconteceu nesse dia. Às 10 horas eu tinha uma aula, que inclusive estava lá no meu plano, eu já tinha deixado separado das 10 até as 11h40 eu iria ter essa aula, que na verdade se prolongou, foi até meio-dia e 20. Mas então, depois de terminar esse resumo de romantismo, eu já parti para a aula, que era 10 horas. Eu terminei em cima da aula, então acabou casando certinho. Nem teve muito tempo de sobra, não. Então, nesse dia eu fiz o resumo de origem da vida, que já tinha assistido a videoaula antes, e para esse dia eu fiz o resumo e as atividades. As atividades eu respondi pelo portal do SAS, que é o material que a gente utiliza do SAS, eu já também comentei isso em outros vídeos, um material muito bom, suporte muito bom. Então, se o seu cursinho tem esse material, vale a pena você investir nele. Então, além das atividades de origem da vida, eu também respondi as de geografia, que foi quando eu percebi que eu estava tendo bastante dificuldade nesse assunto. E à noite eu então resolvi revisar, mas isso ainda vai aparecer lá no final do vídeo.
Bom, então eu passei toda a tarde respondendo atividades, fiz também aquele resumo que eu já comentei aqui, e agora à noite eu resolvi começar pelas atividades de física. A atividade de cálculo eu prefiro fazer com livro na mão, sentada no quarto, não pelo computador. Pelo computador, às vezes eu faço, mas eu prefiro fazer exatas no canto quietinha, não no computador. Eu prefiro estar na escrivaninha, não sei. Cada um tem aquele meio que um ritual para estudar. O meu de exatas é esse, tá num canto quietinho estudando na escrivaninha. E então eu fui pro quarto e comecei a responder as atividades do módulo mesmo. Os professores costumam passar também algumas listas, mas nesse dia eu resolvi iniciar pelo módulo. Bom, quando eu finalizei essas atividades de física, então, o último assunto que eu resolvi pegar foi aquele lá que eu tinha falado mais cedo, que eu tive dificuldade, que foi o de geografia. E então eu resolvi voltar nele, dar uma lida em todo o assunto. O assunto era Ordens Mundiais e Revolução Industrial. É... Assim, entender o assunto eu entendia, mas tinha alguns detalhes que eu não estava conseguindo lembrar. Então, como já tinha sido dada essa aula, eu resolvi voltar, fazer a releitura, porque eu também já tinha resumo desse assunto. Então, eu achei que o melhor a se fazer nesse momento seria reler todo o assunto do livro e fazer as marcações que eu achasse necessário. E foi o que eu fiz pelo resto da noite. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um longo dia, mas muito produtivo. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!